Muitas vezes a gente chega numa consulta cansado de tanto ficar rodando em consultório e a gente já não sabe mais nem por onde começar a falar, a contar tudo pela milésima vez. Então, o que focar? O que é importante contar para o médico para fazer aí com que ele investigue a síndrome de Ehlers-Danlos? Primeiro, é muito importante que você mencione que os seus sintomas são desde a infância. É claro que na SED, a gente sabe que na maior parte dos casos, a piora dos sintomas vem ali a partir do final da adolescência, o começo da fase adulta. Mas quando a gente olha para trás, a gente consegue ver que muitas das coisas que a gente sentia lá atrás é pela síndrome. A SED, ela é uma doença genética que está com a gente desde o nascimento. Por mais que você só tenha sentido uma piora aí significativa dos sintomas na fase adulta. O que acontece é que a gente roda em consultórios desde muito novinhos, sem se atentar que às vezes as coisas elas estão relacionadas. A gente, nem os profissionais de saúde, relacionam todas essas condições que a gente passou durante a vida. Ficam muitas pontas soltas e é difícil um profissional que sente e consiga aí associar, ver uma relação entre esses sintomas. Às vezes, para o médico pensar numa doença genética, é importante que ele saiba que alguns sintomas já se manifestaram lá atrás, quando você era criança. Apesar da literatura mencionar que a SED ela não é uma doença progressiva, o que a gente vê muito na prática é uma piora dos sintomas com o passar da idade. Segundo, se você tiver casos na família semelhantes ao seu, comunique isso para o médico. Um dos critérios que fazem parte para o diagnóstico da SED do tipo hipermóvel, por exemplo, é justamente ter casos na família com sintomas semelhantes, mesmo que essa pessoa ela não tenha tido um diagnóstico fechado ou que ela já tenha morrido. Se ela teve um quadro muito semelhante ao seu, isso são indícios aí que talvez ela tenha a mesma doença. Mas o médico saber que tem casos semelhantes ao seu na família faz ele pensar em doenças hereditárias. Ou seja, doenças que são passadas aí, transmitidas de geração em geração. Terceiro, por ser uma doença sistêmica e que atinge o corpo inteiro, é muito importante que a gente consiga resumir os principais sinais e sintomas que estão mais fortemente ligados à SED. Os sinais físicos da SED talvez fique mais claro aí para o médico porque são visíveis. Mas os sintomas não, os sintomas eles são subjetivos. E vários deles que são bem comuns na SED também são comuns a outras infinitas doenças. Então, quando o médico ele escuta tudo isso, talvez vai fazer ele pensar nas outras doenças que são bem mais comuns, bem mais corriqueiras, por exemplo, a fibromialgia. Acho que uns 90% dos sedianos receberam o diagnóstico de fibro antes de chegarem no diagnóstico de SED, justamente por isso, por chegar nos médicos e contar os sintomas, como fadiga, dor crônica, brain fog, que são sintomas muito comuns, muito presentes nas duas condições, tanto no Ehlers-Danlos como na fibromialgia. Mas quantos médicos você acha que já ouviram falar aí na fibromialgia? E quantos conhecem a síndrome de Ehlers-Danlos? Não é muito difícil pensar que, claro, eles vão sempre na primeira opção. Então, o que focar quando a questão são sinais e sintomas? Vamos lá, o primeiro deles que está mais atrelado à SED, que é o primeiro que vem na cabeça quando a gente fala em Ehlers-Danlos, claro, é a hipermobilidade. A gente sabe que a SED é muito mais do que a hipermobilidade, mas ela é sim a característica mais marcante para os profissionais de saúde e para a população em geral que não está aí tão por dentro da doença. A hipermobilidade ela pode ser localizada, pode ser generalizada em maior ou menor grau, mas ela deve estar presente. Cerca de 90% dos casos de síndrome de Ehlers-Danlos são do subtipo hipermóvel. E a hipermobilidade para esse subtipo é o critério principal. Caso não exista a hipermobilidade, isso descartaria a SED, pelo menos esse subtipo. Os outros subtipos, eles são extremamente mais raros. E acredite que, apesar de muito mais raros, são bem mais fáceis de diagnosticar. Do médico pensar nisso, principalmente se for um médico geneticista. Porque geralmente possuem sinais físicos, sabe, que são visíveis. E eles também têm exames, marcadores genéticos reconhecidos. Então tem exames para confirmar esses subtipos. Por exemplo, no subtipo vascular, os vasos sanguíneos eles ficam bem mais visíveis na pele. A pele é bem fininha, bem transparente e eles se destacam muito. No subtipo clássico, as cicatrizes elas chamam bastante atenção. No subtipo dermatoparáxis, a pele ela é extremamente hiperextensível. Um outro sintoma que sugere fortemente a SED são aí as luxações e subluxações ou as instabilidades articulares, que é quando aí a articulação ela fica para escapar, sabe? Ou ela realmente desloca.
Um terceiro sintoma também muito presente são as dores. E eu sei que apesar delas sugerirem estarem presentes aí na SED, elas também estão muito presentes na fibromialgia e em outras condições e acaba causando bastante confusão, mas a gente precisa mencionar isso para o médico na hora da investigação. São dores crônicas musculoesqueléticas muito relacionadas ao movimento, às posições, às nossas posturas, às nossas atividades, e é muito importante que você mencione direitinho como é essa dor para o médico, porque é aí que mora a grande confusão com a fibromialgia. Mas na fibro as dores são muito difusas, eles relatam muito dor no corpo todo, uma dor que anda, que um dia está num lugar, no outro dia está no outro. São espontâneas, elas não têm relação com o movimento, com a postura, com ficar em pé, ou coisa do tipo. Podem surgir até em repouso. A pessoa com fibromialgia, muitas vezes ela fica deitada, ela fica numa condição mesmo de acamada e as dores ficam ali incomodando. Já na SED, o que acontece muito, eu não estou dizendo em todos os casos, tá? A situação, claro, vai depender muito de caso a caso, são pessoas diferentes, né, que sentem de formas diferentes, mas geralmente não são dores espontâneas, difusas. São mais localizadas e elas dependem muito das nossas atividades diárias. Também elas não são dores que surgem aí mais em repouso, como acontece muito nas doenças inflamatórias, nas doenças reumáticas. Na SED, parece que a nossa dor ela tem um alívio, ela tem uma resposta quando a gente sossega, quando a gente tem um apoio, algo para sustentar o nosso corpo. A dor alivia quando a gente deita, é literalmente como se algo estivesse nos segurando e isso melhora para o nosso lado, sabe? Porque os nossos tecidos de sustentação, a nossa musculatura, as articulações, tudo isso é muito frouxo, é muito enfraquecido. A gente faz muito esforço, gasta muita energia para se manter em pé. E é fundamental deixar muito claro isso para o médico, como é a nossa dor. Um quarto sintoma, que na verdade são vários, mas você deve enfatizar isso na consulta, são aqueles relacionados aos quadros secundários, às doenças secundárias que vêm acompanhando, compondo esse pacote da síndrome de Ehlers-Danlos. Eu estou falando aqui da desautonomia e da síndrome de ativação mastocitária, conhecida também como SAM. E aí vem tontura, fraqueza, intolerância ortostática, hipotensão postural, problemas digestivos, problemas para regular a temperatura, intolerância extrema aí ao frio e ao calor, fenômeno de Renault, que é aquela vasoconstrição periférica que acontece que as nossas mãos, os nossos pés, eles ficam roxos quando o tempo está mais frio ou quando a gente está com um estresse muito agudo. Eu chamo de fenômeno de Renault, eu não sei se é assim que pronuncia, mas se vocês querem um vídeo falando sobre isso, explicando como é que é esse fenômeno, coloca aqui nos comentários. Também reações a vários alimentos, a substâncias, ao calor, ao vapor, reações que aparecem muito assim com uma reação alérgica. E aí você começa a achar que está com alergia a tudo, mas na verdade quem está por trás disso é a SAM, a síndrome de ativação mastocitária. Essas informações elas também podem aí nortear o médico, porque são condições muito atreladas mesmo à síndrome de Ehlers-Danlos. E claro, se você tiver sinais físicos, como problemas de cicatrização, a pele muito fina, acrogeria, que são as mãos bem enrugadinhas, tipo de pessoas mais velhas, hábitos marfanoides, estrias, pápulas piezogênicas, não esquece de comentar e mostrar tudo isso aí para o médico. A gente sabe que é uma lista imensa de sintomas, parece assim que vai ser uma conversa infinita com o profissional. Levamos muito tempo na consulta, relatando tudo e também contando aí toda a nossa história de busca de diagnóstico, né? Toda essa trajetória em consultórios. Só que infelizmente a gente sabe que nem todo profissional tem uma boa escuta. Então é muito importante que a gente chegue já na consulta com os sintomas que sugerem fortemente a síndrome de Ehlers-Danlos anotados, que ajudam a diferenciar a síndrome de outras condições. Porque se a gente chegar no consultório e falar da fadiga, da dor crônica, da sensação de mal-estar, às vezes o médico vai ouvir aquilo ali e ele vai pensar, caramba, tudo isso deve ser emocional. Se a gente não focar naquilo que é clássico de síndrome de Ehlers-Danlos, vocês podem apostar que o médico ele vai dizer que é fibromialgia, que é tudo psicológico, que isso é ansiedade. É claro que você deve mencionar os sinais e sintomas que estão presentes no seu quadro. Sintomas que você possui, que prejudicam a sua vida. Se você procurar um geneticista, as chances dele conhecer são bem maiores. Um reumatologista também, porque ele acaba estudando aí muitas doenças do colágeno, né? Já que algumas são autoimunes, por exemplo, o lúpus, e é o reumato que cuida disso.
Bom, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Isso é muito difícil, né? Porque vai muito depender aí do profissional que vai te atender, da sua história, né? Do seu quadro. É algo muito particular. Mas qualquer dúvida ou sugestão já sabe, deixa aqui embaixo. Um beijo e fui!